Olá, bem-vindo de volta vocês, amantes do Warhammer Fantasy, para mais um episódio da lore do Velho Mundo. E eu sei, o pessoal aqui que tá se coçando pelo 40 mil, tá tipo Lorde, cadê heresia, cadê heresia, cadê heresia, quero saber sobre a heresia do Horus, não quero saber sobre nada do Velho Mundo. E pra vocês eu digo, calma, nós acabamos de sair de um livro muito massa de Fulgrim, fenomenal aquele livro, e em troca a gente vai começar um livro dos Dark Angels e o Lionel Johnson, que honestamente eu não curto muito. Então eu vou enrolar o máximo possível, porque a democracia aqui do canal fala mais alto quando vocês falam aquilo que eu quero escutar. E agora, vamos a um assunto que eu gosto muito: as tropas estatais imperiais do Velho Mundo, que é legal para relembrar os fãs já de muito tempo aqui do canal, até porque a Games Workshop lançou recentemente novos modelos para o Império do Old World, e também para introduzir para os novos membros. Peraí, isso aí pega um pouco mal introduzindo os novos membros, não esquece isso, para explicar para o pessoal novo o que são as tropas estatais do Império. Muito bem, vamos começar pelo lógico. O Império do Homem no universo do Warhammer Fantasy, no mundo antigo, é cercado por perigos, e desde a época de Sigmar, por decreto do Imperador, é necessário que cada província, e no caso cada nobre, ou seja, cada conde eleitor do Império, tenha um exército particular. Todos os condes eleitores possuem sobre a sua bandeira um número grande de regimentos, mas regimento é um modelo bonito de falar, porque um regimento pode ser tipo uns 20 camponeses numa vila, ou pode ser uns 200 soldados altamente treinados e veteranos, equipados com armas de mais alta qualidade. Então muda muito de um detalhe assim para o outro, porque cada província do Império é única e cada região tem suas peculiaridades, e a gente vai ver isso aqui. Não vou ficar falando uma por uma porque é meio chato e repetitivo, mas vou falar um contexto geral para te entender como é formado, da onde vem e por que eles são únicos os regimentos imperiais. Bem, primeiro, eles vêm então da necessidade de cada uma das províncias do Império de possuir uma guarda própria. E como isso funciona? Existe no Império na capital imperial e os soldados ali de Reichland, que é muito rica. Esses aí vão ser equipados com o melhor equipamento que o dinheiro e a produção em massa imperial podem fazer. Então tu pode esperar que os soldados de Reichland são equipados com armaduras padronizadas, uniformes padronizados, decorações nas armaduras para indicar onde eles estão. Mas também nós vamos ter algumas províncias que não são tão ricas, e essas províncias que não são tão ricas às vezes vão equipar os seus soldados com o que eles conseguirem trazer de casa, como um porrete, um arco e flecha curto, porque é o que dá para fazer. Então cada lugar é um pouquinho diferente, mas varia assim a qualidade dos soldados e também o padrão do uniforme. Cada província tem orgulho na tradição das suas tropas estatais, e cada uma possui as suas cores, e essas cores indicam o exército para saber quem não atirar no meio de uma batalha, quem não é para te bater com a espada na cabeça, e quem é teu inimigo. E peraí, mas por que eles precisam ter uniformes diferentes se eles são todos do mesmo império? Bem, meu amigo, é o seguinte: ele já teve vários conflitos entre as províncias do Império. De vez em quando um nobre aqui, um nobre ali se brigam. A fronteira às vezes é discutível, não é nesse rio, não é nesse rio, é naquele. Aí começa o quebra-pau. Então já houve várias batalhas, e também para determinar e para distinguir. E cada grupo é extremamente assim leal à sua nação, sendo a sua nação o lugar que ele nasceu. Então
mesmo sendo parte do mesmo império, muitas vezes um conde eleitor luta contra o outro, e essas tropas elas são aliadas. Aliadas é um negócio pesado de falar, mas quando necessário, a mando do imperador ou de uma autoridade maior, eles vão deixar essas pequenas diferenças de lado e lutar contra uma ameaça grande. Digamos, os vampiros estão invadindo de novo, deve ser uma segunda-feira. Então aí, é melhor juntar todos os soldados para lutar contra essa ameaça externa. O caos está invadindo, o imperador vai juntar uma enorme força de combate para lidar com essa situação. E aí vai ter regimentos de todos os condes eleitores que se prezam, porque é dever dos condes eleitores proteger a humanidade em geral e o império como um todo no fim das contas, porque se tu defender e a luta for em outra província, não vai vir um pilhador do caos para matar todo mundo na tua província, então é vantagem para todo mundo, então é uma coisa meio lógica, mas a tática varia muito de local para local, conforme as necessidades e os inimigos que eles enfrentam. Um exemplo, as províncias mais ricas têm regimentos de cavalaria? Tem, mas os regimentos de cavalaria não fazem parte das tropas estatais propriamente ditas. As cidades ricas podem recrutar mercenários? Podem, mas os mercenários também não fazem parte dessas tropas estatais. Então, afinal, que diacho é uma tropa estatal? As tropas estatais é o exército permanente das diferentes cidades, províncias ou de nobres, no caso dos condes eleitores, que o império possui. E esses exércitos permanentes, assim como tá no nome, eles vão servir uma carreira militar e por toda a vida daquele soldado, eles vão lutar em nome do império e da sua província. A lealdade deles, acima de tudo, é pro conde eleitor local, porque é ele que paga o seu salário. Então, eles lutam pelo conde eleitor de cada uma das províncias e por isso que eles usam as cores e a bandeira daquele condado eleitoral. E como é que funciona o recrutamento de um regimento de soldados das tropas estatais? É bem simples. A grande maioria das vezes não é o conde eleitor que vai numa cidade e diz: "Aí galera, quem quer lutar?" Não é assim. Geralmente é selecionado pessoas para achar novos recrutas e essas pessoas pagam outras pessoas que vão até vilarejos, pequenas cidades, locais, principalmente mais pobres, para oferecer uma carreira. Imagina tu tá ali na tua cidadezinha de tipo 14 casinha de madeira e de repente vem uma pessoa com um tambor e aí todo mundo sai pra ver o que é. Tu tá tipo ali, é sol do meio-dia e não tá na hora de trabalhar no campo, né? Porque vocês e todo mundo ao redor são fazendeiros e vivem do campo ali da colheita. E aí de repente tu vai ali na pracinha da pequena cidade e tu olha a coisa mais legal que tu já viu. Tu sendo um garoto ali tipo de 16, 17, 18 anos, tu vê um monte de pessoas extremamente bem vestidas, com uniformes coloridos, adornados de ouro, joias, com capas, com plumas, todas pintadas e uniformizadas, marchando com as bandeiras mais lindas que tu já viu na vida. E ali tocando tambores e gritando, vem um anunciador e ele diz: "Nós precisamos de soldados por demanda do nobre conde eleitor, para servir e proteger o povo da província", insira o nome da província que é, "e nós precisamos de você. Você quer uma vida de aventura? Você quer uma vida melhor?
3 refeições quentes por dia. Você quer conhecer o mundo e enfrentar os inimigos do Império? Junte-se agora às tropas eleitorais. E aí aquela música, aquele pessoal... Não, tu fica empolgado, tu solta tua enxada e tu diz onde é que eu me inscrevo. E aí o pessoal fala assim, né, que tu diz eu não sei ler e escrever, eles dizem melhor ainda, bota o dedo aqui no contrato. E aí, você se inscreve no Exército Imperial. Tá, mas peraí, 3 refeições por dia e moradia, tipo, isso é o legal? Pra nós, na nossa qualidade de vida de hoje, pode parecer uma coisa mundana, mas saber que tu vai comer amanhã é um luxo, cara, que uma sociedade que acabou de sair da Idade Média e tá no começo da Renascença não tem. As famílias têm 20, 30 filhos, e não é sempre que tem refeição na mesa. Então às vezes tu passa o dia com um pão muito duro, ou às vezes com batata da colheita passada. Por isso, cara, é muito uma qualidade de vida muito melhor servir as tropas estatais. Nossa, então é tipo tu subir na vida de ser um camponês ali miserável. Pra entrar nas tropas estatais é muito bom, subir na carreira. Também vai vir com alguns deveres que estavam escritos no contrato, porém tu não sabe ler, então não se preocupe com isso. Mas no contrato diz que você vai treinar e treinar bastante. O exército estatal é um exército profissional. Você vai treinar corrida, levantamento de peso, tiro ao alvo, usar espadas, armas longas, vai treinar formações, tipo abrir a formação para cavalaria passar no meio. Você vai treinar o calor da batalha, o pessoal gritando, te batendo com madeira, tu tem que manter a concentração, o foco, manter a formação junto com os outros soldados. Vai ser um treinamento rigoroso e tu vai fazer o teu melhor ou ser expulso das tropas estatais com vergonha, e ninguém quer voltar para casa com vergonha. Então você vai fazer o seu melhor e em troca você vai ter abrigo, comida quente na sua barriga e você realmente vai explorar o mundo. Aí não é bem assim. Depende. Na maioria do tempo, as tropas estatais não estão em campanha contra uma incursão caótica fenomenal que vai vir destruir o Império. Na maioria do tempo, tu tá patrulhando a cidade para impedir bandidos, roubos pequenos, homens besta de pilhar uma caravana, esse tipo de coisa. Ainda bem, porque o pessoal ali é impetuoso e meio idiota, mas não se preocupe, vai ter tempo de tu treinar lutas mais simples antes de uma verdadeira campanha grande, e muitos seguem a carreira imperial inteira nas tropas estatais até se aposentar depois de bem mais velho, sem nunca ter visto uma batalha. Então torça que tu não veja uma batalha, porque é melhor pra ti. E em si, quando necessário, quando há uma grande horda dos pele verde se aproxima, as tropas estatais convocadas às vezes não tem tempo de treinar e tu não vai ter tempo de estar muito preparado e tu vai ser botado numa batalha contra inimigos absurdos. Torça que tu enfrente goblins, porque se tu enfrentar um orc, tu vai estar armado com um escudinho de madeira, uma espadinha de metal curta, uma carapacinha de metal de alguns centímetros ou milímetros, dependendo da tua força e da tua posição nas tropas. Se tu for um alabardeiro, tu vai ter uma armadura melhor, mas a maioria deles ganha uma couraça bem fininha e um capacete, se tu der sorte, de metal, lutando contra um orc que consegue matar um ser humano com uma mão amarrada nas costas e vai esmagar os teus ossos através da armadura com uma paulada, e tu nunca teve uma experiência de combate, então varia muito da tua sorte. E
alguns, como eu disse, vão ficar a vida inteira trabalhando como uma polícia local e corpo de bombeiros também, porque eles também são responsáveis por apagar incêndios e proteção pública geral. Mas quando necessário em batalha, as tropas estatais, a grande maioria delas, segue um padrão de qualidade muito parecido. Então um regimento de lanças recrutado em uma província normalmente vai servir quase que igual a um regimento de lanças de outra província, com algumas variações. Como eu disse, se a província é mais rica, eles vão poder dar uma armadurinha um pouquinho melhor, um escudo um pouquinho melhor, um treinamento de maior qualidade, porque, digamos, uma província mais pobre às vezes não consegue que todos os seus homens ali de idade produtiva no serviço sirvam o exército. Então, alguns às vezes treinam uma vez por semana e nos outros dias trabalham nos campos. Às vezes acontece isso, dependendo da região e do tamanho e da questão do poder aquisitivo da cidade, do local que tu trabalha. O mais comum de você receber quando você entra no exército imperial é uma lança, uma pequena couraça para proteger o seu peito e um capacete. Esse é o padrão, esse é a qualidade básica, é o mínimo do esperado que um soldado das tropas estatais vai receber. Além, é claro, do uniforme. O uniforme normalmente já vem pronto e tem as cores da tua província. Porém, claro, isso também varia. Algumas províncias oferecem bem mais e você vai ganhar um escudo, uma armadura que protege o ombro, a armadura de cota de malha protegendo seu corpo por baixo. Você vai receber um treinamento melhor, você vai receber a cada número X de soldados uma carroça para transportar suprimentos, não vai precisar levar nas costas. Então algumas províncias equipam muito melhor e fornecem todo um suprimento e uma rede de apoio logístico às suas tropas, enquanto outras tu vai ganhar uma saca para levar a comida, e é bom que tu leve bastante comida, porque se faltar, ninguém vai te dar mais. Então, às vezes, como eu disse, depende das condições de cada província. E os regimentos geralmente variam entre lanceiros, abaladeiros, halberdiers em inglês, como é que é? Alabardeiros, que nome esquisito em português, mas a alabarda é como se fosse uma lança com uma ponta também, porém na ponta da lança ela possui um machado, uma lâmina cortante mais pesada que permite golpes com uma certa penetração de armadura. Então a alabarda é uma lança melhorada. Também, outros regimentos vão receber uma espada e um escudo. Esse também, os espadachins imperiais, é um dos padrões mais comuns que tu vai ver. E várias províncias fornecem aos seus recrutas balistas, bestas no caso. As bestas de batalha é como se fosse um arco cruzado. E a besta, diferente do arco e flecha, é muito mais fácil de operar. Ela demora mais para recarregar e exige um certo treinamentozinho de manutenção e como carregar ela, mas não é difícil de aprender. E em questão de alguns dias, ou às vezes horas até, se o camponês ali que foi recrutado é mais inteligente, ele consegue dominar o recarregamento da besta e consegue atirar com uma cadência muito boa, de umas 3 a 4 flechas por minuto. Então a besta é uma arma fácil de usar, fácil de operar e com um treinamento rápido, ideal para milícias que necessitam de um recrutamento rápido. Mas claro, existem outros tipos de equipamento. Existem regimentos de arqueiros no Império. Os arqueiros normalmente demoram mais para ter um treinamento efetivo como uma unidade, por isso é geralmente optado por botar um regimento de arqueiro. Quem já tem experiência com arco e flecha, você era um caçador antes, bora pro regimento de arqueiro. E os melhores dos regimentos básicos, às vezes, são vistos por olheiros durante os treinamentos e recrutados para regimentos de veteranos de grande qualidade e renome. E esses regimentos de veteranos são famosíssimos pelo Império,
Por exemplo, os Death Jacks, já falando aqui em arqueiros, são um regimento especial que só recruta veteranos no arco e flecha. Então você faz ali, o exército vai fazer uma pequena competição de arco e flecha. Os vencedores, os melhores ali, os que mais se destacaram, vão receber um contrato para entrar nesse regimento especial que paga mais, vale mais a pena e você vai ganhar um equipamento melhor. Então, se você tem noção, você vai ficar de olho e fazer o seu melhor para subir na carreira. Além disso, você pode seguir carreira no Exército Imperial com certeza. Com o tempo e veterano, você vai receber mais dinheiro, você vai receber promoções e eventualmente você vai comandar o seu próprio regimento se você é bom, capaz e demonstrou habilidade. E claro, tem um pelo facial que demonstra dominância e superioridade, porque assim, não é exigido, mas é melhor que você tenha uma barba bem feita, uma coisa além de uma regra que deveria voltar pro exército, porque né, o exército na época da barba é muito mais chique, né? E todo mundo sabe que o exército mais chique sempre vem, sempre, prove-me o contrário. Muito bem, além disso, os soldados imperiais, como eu disse, às vezes caem em trambiques. Como assim? Como é muito dividido esse processo de recrutamento, de vez em quando tem um cara meio charlatão, e ao invés de te fornecer tipo uniforme, ele te fornece o tecido e diz, não, tu tem que pagar para fazer o teu próprio uniforme, dá teu jeito. Às vezes ele te fornece o pagamento mês sim, no outro mês eles dão só metade do pagamento, no outro mês o pagamento inteiro, no outro mês atrasa e não vem, no outro mês vem de novo o pagamento. Então às vezes o cara que é responsável por pagar e ajudar os soldados é meio enrolão. Às vezes acontece, né, uma ou outra vez, mas bastante mais do que deveria. Tem o pessoal que, tipo, eles têm que usar o dinheiro fornecido por eles, porque é meio que descentralizado, tipo, o conde eleitor distribui o dinheiro e o pessoal distribui dinheiro de novo para recrutar soldados em vários locais. Então, às vezes, o cara, né, tem prioridades, tipo comprar uma casa maior, né, tipo festa e outras coisas assim, e acaba comprando uma arma ali de segunda mão, uma armadura que já vem com 1 ou 2 furos. Não se preocupe com quem estava usando ela antes de ti, mas em si, às vezes eles compram um material de segunda mão e eles fornecem esse material para os recrutas, mas não se preocupe, na grande maioria e a média, o material fornecido para os soldados imperiais é bom e de uma qualidade superior à grande maioria das outras facções do mundo antigo. E os mais veteranos que já servem nessas tropas estatais há mais tempo ganham uma promoção para capitão, sargento ou até general. Então é um jeito de, querendo ou não, tu subir na vida, tu ter uma oportunidade de uma coisa a mais. E as tropas estatais são uma espécie de meritocracia. Os mais fortes, mais inteligentes, mais hábeis em batalha vão ser vistos pelos oficiais e vão receber as promoções, vão receber os benefícios primeiro, e aqueles que mais se empenham, então aqueles que demonstram bravura, lealdade, resistência à adversidade, geralmente sobem nos rankings, e o choio, os fracos, os chorões, os que desistem quando levam porrada, não vão saber lidar no campo de batalha. Então, meus amigos, as tropas estatais geralmente filtram com o seu rigoroso treinamento aqueles mais fracos dos recrutas, mas, como eu disse, varia de lugar para lugar. Às vezes tu tem que lidar com os mais fraquinhos e às vezes tu tem que preencher um flanco, porque os orcs tem tipo 200 mil orcs e tem tipo 20 mil soldados, então tu vai precisar de cada maldito soldado segurando uma arma. E as tropas estatais são muito coordenadas umas com as outras. Como assim? Muitas vezes, cada vez que tu levanta um regimento, ele é único e exclusivo com um
tipo de equipamento. Se tu levanta um regimento de espadachim, é só espadachim que tu vai fazer. Se tu levanta um regimento de arqueiros, eles são só arqueiros. Tu nunca vai ter um regimento misto no exército. Porém, eles lutam aqui nas tropas estatais de forma extremamente ordenada e coordenada. Por quê? Porque eles recebem esse treinamento juntos. Os arqueiros atiram nos alvos. Depois que eles atiram nos alvos, os lanceiros que estavam formando uma linha defensiva se abrem e os espadachim correm até os alvos e enfincam as espadas. E depois os alabardeiros vão por trás dos espadachim e cobrem a retirada dos espadachim, formando uma parede de aço, enquanto os lanceiros foram para o flanco e os arqueiros estão protegidos. Eles fazem todos os treinamentos simulando como atacar, contra-atacar, como quebrar o ataque de ímpeto do inimigo e com isso fazendo formações bem avançadas, comparando a outras facções que tipo só ruxo B, por exemplo ali o Caos e os Orcs, que vão atacar cegamente. O Império tem toda uma coordenação e uma tática de linha e a tática favorita do Império é o Pike and Shot. Que é isso? É formar linhas defensivas e atirar no inimigo até o inimigo morrer. Justo, é uma tática realmente muito eficiente. E os regimentos de artilharia, os regimentos de magos da escola dos colégios da magia, esses aí não são das tropas estatais. As tropas de artilharia são dadas e patrocinadas pelos colégios de engenharia, os magos pela escola dos magos. Então eles não fazem parte do pagamento e do serviço direto dos condes eleitores ou dos nobres locais, e sim, eles obedecem ao império como um todo. Mas claro, se o regimento está indo para um lugar, eles vão junto, né, porque até faz sentido. E eles trabalham com uma coordenação geralmente acima da média para a grande maioria das facções do Velho Mundo. O Império do Velho Mundo, cara, ele é tecnologicamente e de forma tática ele é bem avançado. Tipo, as outras facções estão na Idade Média, eles estão na Renascença, eles estão à frente do resto do povo. E um nobre local pode levantar um regimento assim se ele quiser. Não é bem visto. Por quê? Porque geralmente ele tipo tá fazendo alguma loucura, tipo vai pilhar, matar, roubar. Então, geralmente não é bem visto um nobre recrutar sozinho um regimento sem um decreto ou um pedido do conde eleitor, porque, claro, não é o conde eleitor que vai lá pedir para ele, mas o conde eleitor manda um emissário pedir para ele recrutar. Então, digamos, nós precisamos tipo de 2.000 soldados. O conde eleitor vai pedir para os seus recrutadores juntar 2.000 soldados. Aí eles vão mandar para várias cidades, para os prefeitos das cidades, para os nobres locais, para recrutar um número X de soldados e enviar de volta. Normalmente os caras que fazem o recrutamento são veteranos do exército, geralmente pessoal já aposentado, ou às vezes alguém que já serviu há mais tempo, é tipo um oficial, um sargento, um general, e aí eles vão receber essa delegação de ir lá e recrutar o pessoal, e com isso também eles vão fornecer as armas que geralmente vêm do arsenal do próprio conde eleitor, que costuma ficar nos locais mais protegidos das cidades, porque não fica num lugar só, né? Tem um arsenal em cada ponto. Então as cidades têm seus arsenais para rapidamente levantar milícias em caso de necessidade. Por quê? As florestas do Império são muito perigosas. Tu nunca sabe quando um monstro gigante vai aparecer, quando no rio um grupo de piratas e pilhadores vai aparecer, e é necessário que tu rapidamente recrute soldados do nada. Às vezes uma cidade que nunca foi atacada por uns 80 anos, de repente atacada por homens besta, vem uma maldita hidra da floresta, uma quimera vem voando e matando gado, e tu precisa dar um jeito desse bicho. Então é necessário tu ter sempre um jeito de recrutar rapidamente essas tropas estatais. E claro, regiões mais perigosas têm sempre um número X de tropas estatais sempre à disposição, e aí elas vão ficar permanentemente em ativa e em treino para caso necessário.
E dependendo de onde tu é recrutado, tu vai ter que lutar direto. Se tu for patrulhar os rios do Império, prepare-se para enfrentar piratas, tu vai enfrentar piratas direto. Se tu for patrulhar florestas ou margens das florestas, saiba que tu vai enfrentar homens bestas e feras e monstros gigantes. Se tu for patrulhar as bordas das montanhas do fim do mundo, saiba que peles verdes vão vir de vez em quando para atacar. Então tu tem que mais ou menos estar ligado aonde tu tá e meio que se preparar para enfrentar. Aliás, as tropas às vezes têm uma certa especialização por lutar anos e anos e anos sempre contra os mesmos inimigos. Tu vai ver que o pessoal que patrulha os rios geralmente sabe nadar, né? Porque, patrulha rio, e eles são ótimos em atacar de embarcação para embarcação, ótimos em reparar navios, porque eles desenvolveram essas habilidades com a experiência. Dependendo de onde tu serve, tu vai ter uma experiência diferente, e dependendo de qual ponto, tu vai ter uma subespecialização dentro do exército, mas em si, nós podemos dividir os regimentos das tropas estatais em arqueiros, besteiros, pessoas com armas de fogo, que normalmente vão atirar com arma de fogo, então, porque são regimentos diferentes e exigem habilidades diferentes. Eu não vou chamar eles de musketmen, porque eles não são exatamente musketmen, mas então tu tem, porque é mais um Thunderbuzz, só que não espalha tanto. Em geral, armas de fogo, arqueiros normais, besteiros, isso do longa distância. No mano a mano, nós vamos ter os lanceiros normais, os espadachim, os abadaleiros e os espada longa, que aí são os mais nobres e veteranos. Não nobre de nobre, porque tipo, o pessoal aqui é tudo camponês, geralmente, e os nobres geralmente vão pra cavalaria, porque tem dinheiro pra comprar um cavalo. Mas aqui, os soldados aqui veteranos geralmente ganham posições de alto rank no exército e entram pros espada longa. Os espada longa é tipo o último dos ranks do exército das tropas estatais e eles realmente têm um valor enorme. Normalmente eles serviram o exército por décadas já e eles são os mais fortes e que mais se destacaram em serviço, e muitos espada longa ganham a vida sendo protetores das casas e dos próprios nobres, às vezes como guarda-costas. Com isso, eles ganham um bom dinheiro. Alguns espada longa às vezes decidem fazer um pequeno grupo de mercenários e trabalhar terceirizado para ganhar um pouco mais de dinheiro. Então não é incomum tu ver regimentos imperiais às vezes lutando para outras facções, não um regimento gigantesco, mas um grupo, digamos, de soldados de tipo espadachim, abadaleiros ou até espada longa, lutando, digamos, para alguém da Bretônia. Não é impossível, é incomum, porque o nobre da Bretônia jamais vai admitir que precisa de ajuda de mercenários, mas digamos que se precisar, eles podem contratar forças imperiais para fazer coisa que está abaixo deles, tipo patrulhar uma cidade, digamos assim. Então, não é incomum alguns desses soldados servir de mercenário aqui e ali, mas a grande maioria segue carreira no Império e a lealdade deles é à sua nação e ao Imperador e, na verdade, ao Conde Eleitor, né? Então é mais ao Conde Eleitor do que ao Imperador realmente. Mas se necessário, se por decreto, eles precisarem se unir, eles se unirão para lutar contra qualquer ameaça. Então, caos, monstros gigantes, criaturas de destruição e possível facção de ratos que não existe, estejam prontos para enfrentar os homens do Império, e qualquer lugar que for ameaçado vai se defender. O Império não é fraco e quando eles realmente, se mobilizam para enfrentar alguma coisa, eles conseguem movimentar forças esmagadoras. Bem, acho que era isso que eu tinha para falar sobre as tropas estatais. Eu tive que apressar um pouquinho o vídeo de hoje. Por quê? Porque é tipo quase 1h30 da manhã e o Rogaldorn demorou um pouquinho para dormir. Mas basicamente o que eu queria dizer era isso aí. Os soldados imperiais, então, são tropas permanentes que conseguem, depois de anos de experiência e veterano, eles às vezes conseguem umas oportunidades novas no serviço.
Eles às vezes se destacam e recebem promoções, e é uma meritocracia onde qualquer um, desde o mais pobre camponês ao filho bastardo de um nobre, tem a mesma chance de progredir. E claro, lembrando sempre que cavalaria no Império do Velho Mundo não é uma tropa estatal. Cavalaria aí é outras 80, porque aí eles são nobres de verdade e eles recebem um tratamento um pouquinho preferencial. Mas é isso, quando tu vê aqueles soldados usando uma lancinha enfrentando um minotauro, quando tu vê um soldado com uma espada longa lutando contra um campeão do caos 3 vezes o seu tamanho e 8 vezes mais pesado, saiba que ali tem coragem. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e por Sigmar.